Vamos lá, pessoal. Bom dia, todo mundo. Boa noite. Enfim, não sei que horas que vocês estão assistindo. É, a gente está prosseguindo no nosso tópico de Constitucional 3, princípios constitucionais, tá? A gente viu, né, em vídeos anteriores, uma recapitulação da parte metodológica e começamos a falar dos princípios fundamentais. A gente já falou do princípio da dignidade da pessoa humana e de alguns outros princípios fundamentais diretamente relacionados com ela, que estão nos artigos 1º, 2º e, sobretudo, 3º, 1º e 3º, como a promoção do bem de todos, solidariedade, valor social do trabalho, a não discriminação e a redução das desigualdades sociais e regionais e a erradicação da pobreza. Falamos sobre cidadania, quer dizer, a gente está começando a partir do indivíduo e aí das relações do indivíduo com o Estado e para chegar na estruturação propriamente do Estado. Então, a gente já falou dignidade e cidadania, agora a gente vai entrar nos princípios fundamentais relacionados com as opções da Constituição de 88 que estruturam o Estado. E o terceiro princípio fundamental é a República. O princípio republicano está no artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios, DF e tal. Então, um primeiro princípio fundamental é o da República. Nós já estudamos sobre a República como forma de governo lá no primeiro período e também como princípio republicano. Então, assim, eu não vou voltar a todos aqueles detalhes, mas só fazer uma recapitulação. Quer dizer, a República é uma forma de governo que se opõe à monarquia, mas, assim, esse é um aspecto da República, um aspecto histórico, na verdade, quer dizer, a partir de um determinado momento, né, a monarquia, que durante muito tempo era a única forma de governo sob a qual se trabalhava, que poderia ser boa ou ruim, poderia inclusive ser republicana ou não, porque a república durante muito tempo era um adjetivo, né, do governo e não propriamente uma forma de governo autônoma. Até que se chegou um momento histórico em que houve realmente a dissociação dessas duas noções e a concepção de uma forma de governo nova, alternativa à monarquia, a que se designou república. Né? E que tem aquelas três características básicas que a gente falou, quer dizer, eletividade, periodicidade dos mandatos e responsabilidade política dos governantes. No caso brasileiro, lembrando, né, a Constituição de 88 previu a República, mas previu a realização de um plebiscito que de fato aconteceu, que uma das questões foram submetidas à consulta popular era justamente a forma de governo, quer dizer, havia a opção república ou monarquia e a maior parte da população confirmou a opção republicana que já constava do texto da Constituição de 88. Né? Então, essa é uma decisão fundamental do Constituinte de 88 em relação à forma de governo, mas, na verdade, o princípio republicano, esse princípio fundamental, assim, ele não envolve apenas a forma de governo, quer dizer, a forma de governo em si, ou seja, a gente não é uma monarquia, né? Mas a forma como o governo se relaciona com as pessoas. Então, ele é a outra face da cidadania, né? A cidadania é sob a perspectiva do indivíduo, a república é sob a perspectiva do Estado. Então, a república, ela tem essas três características estruturais da eletividade, periodicidade dos mandatos e responsabilidade política, mas essas são características que apenas refletem essa relação que se estabelece entre as pessoas e o governo, pelo qual o governo exerce um poder delegado das pessoas, e aí a ideia de eletividade, a ideia de periodicidade dos mandatos, quer dizer, ele não é uma delegação eterna, quer dizer, uma delegação a termo, tem um prazo, e aí a população novamente recupera aquela possibilidade de alterar os agentes delegados. E mais que isso, né, há uma necessidade de prestação de contas permanente dos agentes que exercem o poder em face da população. E daí vão se extrair alguns, por exemplo, princípios, depois que a gente vai ver, né, princípios fundamentais a partir desse princípio geral, como a motivação dos atos do poder público, a publicidade, a prestação de contas, etc.
Então, mas essa ideia que está subjacente ao princípio republicano, essas ideias, elas todas decorrem, né, dessa concepção que, na verdade, decorre da ideia de igualdade de todo mundo, né, da igualdade fundamental, é, que é o que estrutura a própria república. Quer dizer, a ideia da república, ela decorre de que se todo mundo é igual e todo mundo é igual, não há nenhuma razão pela qual uma determinada família ou uma determinada pessoa tenha o direito ou a pretensão de governar. Quem governa, governa apenas e exclusivamente porque recebeu uma delegação da maioria. E, portanto, e essa não é uma delegação em aberto, em branco, ela demanda a prestação contínua de contas, etc. Então, o princípio republicano ele está relacionado com isso de forma muito clara. Isso tem consequências na interpretação de várias figuras da Constituição como um todo, por isso que a gente considera o princípio republicano, a opção republicana, como um princípio geral da Constituição, né? Então, por exemplo, hoje as discussões sobre a interpretação do foro por prerrogativa de função, né? Eu expliquei para vocês em alguma outra aula anterior, que agora já não me lembro qual era o assunto, a questão da evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a prerrogativa de foro a prerrogativa por foro, a prerrogativa de foro a prerrogativa por foro, por conta do o foro ter prerrogativa por conta da função do que a pessoa exerce, como no caso atual, né, do presidente, dos membros do Congresso Nacional e tal. Como vocês devem estar acompanhando, que existe um projeto, uma proposta de emenda em curso no Senado para alterar o texto constitucional de forma explícita, retirando, né, a prerrogativa de foro de alguns grupos, mas o Supremo pretende rediscutir essa questão, já inclusive anunciou isso, para reinterpretar novamente, mais uma vez, o escopo, né, dessa prerrogativa de foro, que é atribuída ao Supremo, especificamente nesse caso, para tentar restringi-la. E por que o Supremo faz isso? Bom, primeiro porque ele pretende fazer isso, na verdade, porque ele já fez isso, né, no passado e pretende fazer novamente, restringindo um pouco mais. Primeiro porque o texto permite enfim, isso está dentro dos limites semânticos do texto. O texto é genérico, o que o Supremo pretende discutir agora por exemplo, restringir a prerrogativa de foro apenas a atos praticados que tenham a ver com o mandato, relacionados com o mandato, no curso do mandato e que tenham a ver com o mandato. Então, esse é o objeto que o Supremo vai decidir, não decidiu, não examinou. Mas por que ele pode fazer isso? Primeiro, porque o texto comporta, mas segundo, porque o Supremo está se valendo do princípio republicano, né, para concluir que as situações de tratamento diferenciado, como no caso da prerrogativa de foro, elas devem ser muito excepcionais e devem ser assim interpretadas de forma excepcional. Portanto, ele está tentando criar uma vinculação maior à função e menos à pessoa, não só na questão do exercício da função, como é o entendimento atual, na vigência, né, ele está exercendo a função, mas que o fato em si também tem a ver com o exercício da função. Então, isso ainda não foi decidido e tal, a gente nem sabe se vai ser, mas só para vocês perceberem como é que o princípio republicano ele atua na interpretação de vários institutos aí ao longo do texto constitucional, do sistema constitucional como um todo. Na sequência, aí o próximo princípio que a gente vai falar, o princípio geral, é o princípio republicano, tá? Então, a Constituição prevê a opção constitucional, e a gente também já falou sobre o princípio federativo, foi a construção de uma federação e não de um Estado unitário. Isso também está lá no artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel de Estados, Municípios e DF. Lá no artigo 3º, volta-se, né, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, e depois a gente vai ter uma série de dispositivos organizando a federação. Então, a gente já estudou sobre federação, sobre organização do Estado, né, forma de Estado, e esse princípio federativo
vai ter uma importância fundamental para a compreensão e interpretação do sistema constitucional como um todo, porque tudo vai passar, de alguma forma, a atuação do Estado toda vai passar em torno, vai depender, né, da distribuição de competências, de quem é o competente, das relações entre Estados, DF, municípios e União. Então, a opção federativa do Estado, ela acaba repercutindo sobre o sistema constitucional como um todo, né? Da opção federativa se extrai, como a gente viu lá, quando a gente já falou sobre federação, o chamado princípio federativo, por força do qual, pelo menos essa é a lógica teórica, por força do qual, é, na dúvida, digamos assim, a preferência em relação à definição das competências deve ser dos entes menores, tá? A gente falou sobre isso. No Brasil, é, a lógica da interpretação constitucional, infelizmente, não tem sido essa. Quer dizer, eu considero infelizmente, porque acho que isso tem atrapalhado o desenvolvimento cívico de estados e municípios que permanecem tutelados pela União, de modo que a sua dinâmica política não é relevante socialmente e, por isso, não há engajamento social no âmbito dos estados e municípios, assim, majoritariamente, né? Então, essa é a minha opinião, por isso que eu disse infelizmente. Mas a realidade é que o Supremo Tribunal Federal, até acho que está havendo uma mudança, mas o Supremo Tribunal Federal, predominantemente, tem adotado nas últimas décadas uma interpretação concentradora de competências na União e não e, portanto, de certo modo, em oposição a essa ideia do princípio federativo. Então, essa é uma certa, enfim, complexidade da federação brasileira. A gente tem toda a teoria da federação, mas no Brasil a sua interpretação ela é um pouco particular por razões compreensíveis, quer dizer, a Constituição de fato, como vocês sabem, né, concentra muitas competências na União, há uma desconfiança muito grande em relação aos estados e aos municípios, com razão, porque há uma dominação, né, de elites locais nos estados e nos municípios, e em muitas oportunidades o Supremo tentou lidar com isso, adotando uma postura um pouco paternalista de tentar resolver o problema, concentrando a competência na União e considerando inválidas normas estaduais e municipais, uma forma de proteger a sociedade contra as autoridades estaduais e municipais. O problema disso é que, quer dizer, isso não resolve nada, né? A médio e longo prazo, quer dizer, os estados e municípios, as autoridades, o governo, executivo, legislativo, ficam à sombra política, porque, enfim, eles não têm visibilidade nem ônus político perante a população, e continuam assim, enfim, com todos os problemas que isso desencadeia e alimenta. Mas esse não é o momento de falar disso de novo. Já falei sobre isso, é apenas para registrar o princípio federativo como um dos princípios gerais da Constituição de 88. Próximo princípio geral é o princípio do Estado Democrático de Direito, que está lá também no artigo 1º da Constituição. Então, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, etc. Bom, o que significa isso, né? E aí a gente tem aqui duas expressões em conjunto, o Estado Democrático de Direito, né? A ideia é a de que a opção da Constituição de 88 foi, em primeiro lugar, quer dizer, não em primeiro lugar, porque as duas coisas estão juntas, mas só para fins didáticos, para a gente organizar, por um Estado de direito, ou seja, um Estado em que o poder político está submetido à ordem jurídica. Em primeiro lugar, constitucional e, em segundo lugar, legislativa. Então, o poder político ele só pode agir no contexto e por meio do direito, né? Isso, claro, vai ter como corolário o princípio da legalidade, que a gente vai estudar depois, quer dizer, a ideia de que o poder político está submetido, domesticado, de certa maneira, em primeiro lugar, pela própria Constituição, que é
Estado de Direito é a fonte de direito, né, o elemento jurídico fundamental, e pelas normas que venham a ser ditadas pela autoridade competente, que é o legislativo, sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo o legislativo. E o elemento democrático, ele entra nesse conceito justamente para dizer, olha, não é qualquer direito, quer dizer, ele é um Estado de direito, quer dizer, um Estado em que as normas vão limitar, organizar e orientar a ação estatal, quer dizer, a ação estatal se dará fundada em normas, mas não quaisquer normas, porque, enfim, um ditador também pode ter um Estado de direito, salvo que quem cria o direito é ele mesmo, mas um direito democrático. Então, um Estado que a elaboração do direito e a organização do Estado como um todo, não apenas da elaboração do direito, mas o Estado como um todo é um Estado democrático. Então, o princípio democrático tipo assim, está indissociavelmente ligado ao Estado que se cria a partir de 88, ao que a gente já falou sobre cidadania, né, e sobre república, alimentam isso, na verdade, república e democracia estão profundamente relacionadas, né. Então, essa ideia de que não é qualquer direito e não é qualquer Estado que se está organizando, é um Estado democrático. A gente já falou lá no primeiro período sobre democracia, autocracia, os conceitos de democracia, quer dizer, a complexidade da ideia de democracia e tal. Eu não quero voltar a isso, né? E é claro que a Constituição aqui não está entrando nesse momento, nessas várias discussões, embora que a Constituição, no seu sistema, mais adiante vai deixar claro, que ela adota, né, um sistema majoritário de eleições periódicas e tudo mais, ao mesmo tempo em que assegura, quer dizer, direitos fundamentais, direitos das minorias, liberdade de expressão, como cláusulas pétreas, né? Então, se a gente associar, né, o sistema criado pela Constituição em relação ao funcionamento democrático e aos direitos fundamentais, a gente vai ver que a Constituição adota, né, um conceito complexo de democracia, envolvendo voto, participação, deliberação e proteção de direitos fundamentais, ok? Então, não vou, enfim, gastar muito tempo com isso, a gente já estudou democracia lá no primeiro período para, enfim, posicionar vocês, se alguém quiser retomar aquilo que a gente falou lá atrás. O próximo princípio, mais ainda, né, tratando da estruturação do Estado, então, só para lembrar, a gente começou com a perspectiva do indivíduo, depois a gente está indo, né, das relações do indivíduo com o Estado, né? Então passamos por cidadania, agora estamos vendo os princípios que estão relacionados com a estruturação do Estado. O próximo princípio é o da separação de poderes, está no artigo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Então, a Constituição faz uma opção que é tradicional nas democracias, de separação de poderes, mas a Constituição faz uma opção por uma separação mais rígida, né? A Constituição fala independentes e harmônicos entre si, e, portanto, a ideia de uma separação em que haja uma interdependência muito grande entre os poderes não está nessa opção do artigo 2º. De novo, no plebiscito, a questão do sistema de governo, presidencialista ou parlamentarista, foi discutida, foi uma das opções submetidas à consulta popular e a opção pelo presidencialismo prevaleceu. Há discussões hoje, existe uma discussão perante o Supremo, ainda não decidida, existem discussões teóricas sobre se seria possível, por meio de emenda, alterar o sistema de governo para transformar de um presidencialismo em um parlamentarismo. Essa é uma questão, sim, controvertida. Para alguns autores, isso não é possível, seria uma cláusula pétrea implícita. A opção presidencialista, que teria, digamos assim, se consolidado depois do plebiscito. Para outros autores, isso seria possível, porém, por meio de emenda, porém, essa emenda deveria ser submetida à consulta popular também, de modo a permitir
ao mesmo nível de participação popular que aconteceu quando do plebiscito, agora, eventualmente, caso o Congresso Nacional, exercendo o poder constituinte derivado, tivesse a mobilização para alterar o sistema de governo para um sistema parlamentar. O fato é que, de qualquer forma, quer dizer, em nenhuma hipótese você poderia não ter um modelo de separação de poderes, né? Eu acho que essa questão do parlamentarismo ela é realmente complicada, mas quer dizer, a ideia de separação de poderes, quer dizer, de poderes controlando-se reciprocamente, ela é fundamental. No caso, quer dizer, hoje o sistema brasileiro, curiosamente, ele é um presidencialismo, porém, ele é um presidencialismo de coalizão. Então, na prática política, nós funcionamos de forma muito parecida com um parlamentarismo no que diz respeito a quem controla quem. Porque no parlamentarismo, quer dizer, não é o legislativo que controla o executivo, e sim a minoria que controla a maioria, formada pela maioria parlamentar e o governo, né? No caso brasileiro, é muito parecido o que acontece, né? A gente tem um bloco governista formado pelo presidente, apenas que não tem a divisão, né, entre primeiro-ministro e tal, então, existe um bloco de governo que é formado pelo executivo e pela maioria parlamentar. E quem exerce o controle é a minoria, quer dizer, não é o Congresso que controla o executivo, né? Na realidade, quem controla o bloco majoritário é a minoria parlamentar, porque o bloco majoritário é formado pela maioria do parlamento e pelo executivo nesse nosso modelo de presidencialismo de coalizão. Então, sob esse aspecto, é claro que há todos os outros elementos, não há relação de dependência, então se esse bloco parlamentar não se formar, o parlamento nada pode fazer acerca do executivo e vice-versa, não há possibilidade de dissolução, enfim, todos os mecanismos do parlamentarismo obviamente não estão presentes. Não estou dizendo que nós temos uma prática parlamentar, muito ao contrário. O que eu estou dizendo é que no que diz respeito ao controle, a lógica, a dinâmica do controle do poder político, a nossa realidade se tornou historicamente muito parecida com a de um parlamentarismo num modelo, enfim, em relação a esse aspecto, né, em que a minoria, na verdade, é que controla a maioria e não o Congresso que controla o executivo. Bom, em relação ainda ao princípio da separação de poderes, quer dizer, o Supremo tem tido algumas oportunidades bem interessantes de dar a esse princípio algumas interpretações e aplicações específicas. E um exemplo bem interessante para vocês terem foi o de controle de atos das comissões parlamentares de inquérito do Congresso. A gente ainda não estudou isso, mas a Constituição de 88 prevê que as CPIs, as chamadas CPIs, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. E, enfim, esses poderes, a gente vai ver quais são e tal, eles têm sido, né, fartamente usados pelas CPIs. Mas, em um determinado momento, se começou a questionar perante o Supremo, porque essa é a competência, a absoluta falta de motivação de decisões das CPIs. Isso já tem alguns anos. Por quê? As CPIs começavam e, no ato de inauguração da comissão, se aprovavam requerimentos para quebra de sigilo variados de todas as pessoas de alguma forma relacionadas com o assunto que a CPI ia investigar. Sem nenhum outro indício, sem nada. E isso chegou ao Supremo como um ato abusivo por meio de mandado de segurança, um ato ilegal abusivo da CPI, e a CPI, enfim, e a Câmara ou o Senado, enfim, dependendo, se defendiam sob o argumento de separação de poderes, no sentido de que o Judiciário, o Supremo, não poderia interferir na atividade das CPIs, porque seria atividade de outro poder. E o Supremo entendeu, e há uma decisão muito repetida pela própria jurisprudência do Supremo, eu até fiz uma referência aqui, resta saber se eu vou me lembrar, que no seguinte sentido, olha, na verdade, a separação de poderes
ela impede a existência de instâncias hegemônicas dentro do Estado. Então, é justamente o contrário. É claro que não cabe ao judiciário interferir no funcionamento do outro poder, mas se o outro poder está violando direitos fundamentais e agindo de forma abusiva, cabe sim ao judiciário controlar, porque não pode haver uma instância incontrolável, né, sob a qual, em relação à qual não haja nenhum controle, que ninguém possa dizer nada. E, nesse sentido, o Supremo estabeleceu como exigência das decisões, né, de comissões parlamentares de inquérito que determinam quebra de sigilo, enfim, restrições a direitos e liberdades, que elas tinham que ser motivadas, não com a mesma exigência que se dirige às decisões judiciais, mas elas tinham que ser minimamente motivadas, tinha que haver algum tipo de indício que a justificasse, não poderia ser assim uma decisão, uma lista de compras com o nome das pessoas e vamos quebrando o sigilo de todo mundo aqui, né, para ver se a gente acha alguma coisa. Então, o Supremo entendeu e nessa decisão a separação de poderes foi colocada como um fundamento importante. Eu acho que é interessante essa consideração que o Supremo fez, né, e continua a fazer. Esse argumento é usado em outras circunstâncias nesse mesmo conflito aí com as comissões parlamentares de inquérito. Bom, então, separação de poderes, já mencionei, né, essa distinção entre parlamentarismo e presidencialismo, a discussão que há teórica se poderia prever, incorporar o parlamentarismo, existe essa discussão, está posta perante o Supremo já há vários anos, ele ainda não se manifestou sobre isso, mas existem essas duas posições principais na doutrina, o que não pode, o que poderia, mas teria que se submeter à consulta popular. Bom, prosseguindo, a gente tem como próximo princípio geral da Constituição o pluralismo político. Então, se vocês olharem aí, a gente vai ter no artigo 1º, inciso 5º, a previsão de que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o pluralismo político. E esse é um princípio extremamente importante para o funcionamento do Estado e, na verdade, para a própria interpretação constitucional, né? Para o funcionamento do Estado, quer dizer, qual é a ideia do pluralismo político, né? Que as pessoas, o Estado brasileiro, o Estado que se organizou a partir de 88, ele admite, ele trabalha, ele considera ok que as pessoas tenham opiniões diferentes, né? Tenham opiniões diferentes sobre tudo, né? Enfim, sobretudo no campo político, né? Além de, claro, opiniões diferentes acerca da sua própria individualidade, dos seus projetos de vida, elas têm opiniões políticas diferentes. E isso é natural e próprio em uma democracia e o Brasil consagra de forma expressa esse princípio do pluralismo político. Só que esse princípio, e aí eu quero contar esse caso para vocês, porque ele é muito interessante, ele vai já voltar a debate, porque vocês vão entender, que é a história ou a questão das cláusulas de barreira, né? Então, essa ideia, não, o pluralismo político significa, né, que as pessoas podem ter opiniões diferentes, você pode ter partidos com opiniões diferentes e tal. O que isso tem a ver com cláusula de barreira? O Brasil já tentou, algumas vezes, eu vou falar só da última vez, criar a cláusula de barreira. A cláusula de barreira, como a gente já estudou também lá no primeiro período, é algum tipo de mecanismo que restringe, ou que limita, ou que condiciona ou a criação de partidos ou o funcionamento parlamentar de partidos, né? E o objetivo da cláusula de barreira é você gerar, sobretudo num ambiente em que haja muitos partidos, você gerar concentração desses partidos e permitir uma certa organização melhor da disputa política, tá? Com uma menor quantidade de partidos. Muito bem. Na década de 90, na verdade, a lei é de 95, a lei 90/96 previu uma cláusula de barreira que não envolvia a criação de partidos, envolvia o funcionamento parlamentar e previa, estou lendo a lei 90/96, lá no artigo 13, que teria direito a funcionamento parlamentar em todas as casas legislativas,
para as quais tem elegido representante, o partido que em cada eleição para a Câmara obtém o apoio de no mínimo 5% dos votos apurados, não computados brancos e nulos, distribuídos em pelo menos um terço dos estados, com um mínimo de 2% do total de cada um deles. Então vejam só, a cláusula funcionava assim: o partido, né, para a Câmara, era uma restrição para a Câmara, ele teria funcionamento parlamentar, ou seja, ele poderia de fato ter um deputado se ele atingisse esses requisitos. Tivesse no mínimo 5% dos votos apurados, não computados brancos e nulos, esses votos tivessem sido distribuídos em pelo menos um terço dos estados, ou seja, não poderia ser tudo num estado só, um terço dos estados, e com um mínimo de 2% do total de cada um deles, ou seja, de cada um desses estados, desse um terço de estados. Então, era uma série de requisitos que tinham que ser atingidos para que o partido tivesse funcionamento parlamentar. A ideia é que o partido tivesse um mínimo, né, de representação nacional, senão ele não teria funcionamento parlamentar. Bom, essa lei de 95 previa que ela se aplicaria apenas 10 anos depois. Quando chegou 10 anos depois, e aí isso foi uma coisa muito doida, porque inicialmente o Supremo houve uma DIN contra essa lei, e o Supremo, na cautelar, disse que ela era constitucional. E aí, próximo de ela começar a produzir efeitos, o Supremo considerou a norma inconstitucional. E um dos fundamentos que o Supremo usou para considerar a norma inconstitucional era de que uma série de partidos, assim, com uma certa identidade ideológica, deixaria de existir de forma autônoma por conta dessa cláusula de barreira, né? E aí, é interessante porque essa lei, quando foi aprovada lá atrás, ela foi aprovada com uma maioria bem ampla. E 10 anos depois, quando o resultado ia acontecer, quer dizer, houve uma grita dos partidos pequenos, o Supremo enfim, pressionou e considerou a norma inconstitucional. E, portanto, a gente não tem uma cláusula de barreira hoje. E agora, quer dizer, essa decisão do Supremo foi tomada em 2006, já temos 11 anos. Mas agora, alguns ministros que participaram, inclusive, desse julgamento, consideram que foi um erro, porque é verdade, haveria uma restrição da pluralidade de partidos, mas haveria, que era a ideia desde o início, uma tendência a esses partidos se unirem, se aglutinarem e terem, portanto, maior representação, ainda que não autônoma, mas se unirem com visões próximas, se organizarem com visões próximas e termos um cenário com uma menor quantidade de partidos. Isso não aconteceu. Enfim, há discussões e propostas de reforma política que incluem, né, cláusula de barreira. Vamos ver se isso vai acontecer. Mas o ponto que eu quero destacar para vocês é o equilíbrio, né, entre o pluralismo político, que foi o argumento usado pelo Supremo, um dos argumentos usados pelo Supremo na ocasião, e o funcionamento adequado, ideal do sistema parlamentar. Então, claro que não há uma vedação a que as pessoas tenham opiniões as mais diversas e tal, mas o que a cláusula de barreira fazia era restringir o funcionamento parlamentar, forçar, né, a aglutinação de partidos, de modo a que você tivesse uma quantidade menor, enfim, a gente tem quase 30 partidos, nem sei se já passou hoje, né, e isso, enfim, se torna realmente a coisa muito complicada, tem todo o problema das coligações, etc., das votações em lista, de pessoas que são eleitas com voto de outros partidos, enfim, tem toda uma série de outras complicações. Então, a questão do pluralismo político, ela, enfim, levada a um extremo, como o Supremo levou, quer dizer, acabou alimentando ainda mais ou aprofundando ainda mais esses problemas do sistema político, que, claro, não se devem apenas a isso, mas esse era um elemento que poderia ter ajudado, enfim, pode ser que venha ainda a ajudar. Então, o pluralismo político é o último princípio geral de estrutura da Constituição, e no artigo 4º da Constituição a gente vai ter reflexo, na verdade, desses princípios gerais nas relações internacionais do Brasil. Então, a gente falou, né, de direito, de dignidade da pessoa humana. A gente tem no artigo 4º, o inciso 2º, a
um dos princípios do Estado brasileiro nas suas relações internacionais é a prevalência dos direitos humanos. A gente falou de cidadania, um dos princípios que organizam as relações internacionais do Brasil é a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os Estados. Então, existe, quer dizer, a gente falou de não discriminação, né? Um dos princípios é o repúdio ao racismo e ao terrorismo também. Então, os princípios do artigo 4º, eles, na verdade, são corolários dos princípios gerais na sua aplicação nas relações internacionais do que o país estabelece, tá? Então, recapitulando, a gente falou de princípios gerais, a gente falou de dignidade, a gente falou de cidadania, a gente falou de república, a gente falou de princípio federativo, a gente falou de Estado democrático de direito, a gente falou de separação de poderes, estou pegando aqui a minha cola, e a gente falou de pluralismo político. Então, repetindo, dignidade, cidadania, república, princípio federativo, Estado democrático de direito, separação de poderes e pluralismo político. Então, essas são as decisões fundamentais do Constituinte, que a gente está chamando de princípios gerais. As listas vão variar de autores para autores, ok? Então isso não é tão relevante, assim, ninguém precisa decorar essa é a lista dos gerais, essa é a lista dos fundamentais, esse não é o ponto. O ponto é vocês saberem, quer dizer, conhecerem essas opções constitucionais fundamentais, opções constitucionais gerais que o Constituinte de 88 estabeleceu e, quer dizer, terem em mente que estas opções vão repercutir sobre a interpretação da Constituição como um todo. Então, aqui e ali, a gente vai estar falando de alguma discussão específica, a gente vai estar voltando à República, vai estar voltando ao Estado Democrático de Direito, vai estar voltando à Federação, vai estar voltando à dignidade humana e assim por diante. Então, esses são princípios que vão estar, enfim, perpassando, né, todo o sistema constitucional, a rigor todo o sistema jurídico, ok? No próximo vídeo a gente vai falar dos princípios fundamentais e a apresentar os princípios setoriais.